O ano de 2025 é um marco para as elaborações de obras a serem executadas. Ele define como será o planejamento de infraestrutura de transportes no Brasil até 2050, com a finalização do Plano Nacional de Logística, o PNL. Ele é um instrumento estratégico de planejamento integrado de transportes e deve identificar as necessidades, oportunidades atuais, de médio e longo prazo para a rede de transporte nacional e apontar os possíveis cenários para o seu desenvolvimento. Estamos num momento oportuno e eu diria singular para corrigir falhas do planejamento e projetar um sistema de transporte mais eficiente e sustentável. Meu nome é Cláudio de Oliveira e nos diálogos para o desenvolvimento e a infraestrutura que queremos, eu converso hoje com André Ferreira, diretor executivo do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA. Nesse episódio, vamos falar um pouquinho sobre o Plano Nacional de Logística, seus desafios e oportunidades. André, seja muito bem-vindo, grato pela presença. Eu que agradeço, Cláudio. Boa tarde. Bom, André, sim, para começar, o Plano Nacional de Logística não é nenhuma novidade propriamente dita, não é inédito. Na verdade, a gente está sob a égide, de um Plano Nacional de Logística 2035. Agora, o que ele traz de novo? O que ele realmente acrescenta que pode fazer diferença na maneira como a gente planeja a infraestrutura no país? Bom, de fato você tem razão, planejamento de logística é uma técnica já de muitos anos, de décadas, e o Brasil já teve alguns planos de logística, de infraestrutura de logística. O que tem de novo nesse, e é isso que eu queria ressaltar, e que não tem nos anteriores, especialmente nesse que ainda está vigente e está terminando, que é o Plano Nacional de Logística 2035, ele traz várias inovações positivas que vamos ver durante a elaboração se elas se concretizam, E eu queria listar 5 delas, 5 coisas que eu eu estou seguro, Isso não teve no anterior, no Plano Nacional de Logística 2035, e vocês vão ver que é estranho que isso não tinha no Plano de Logística, mas não tinha. Então, a primeira coisa que está previsto nesse, e não tinha no Plano Nacional de Logística 2035, é uma apresentação de quais são os problemas atuais e futuros de infraestrutura de transportes no Brasil. Mas quais são os problemas? Os problemas atuais de infraestrutura, ambos dependem do que chamam de diagnóstico. Você faz um diagnóstico da infraestrutura atual e faz uma previsão de problemas que você possa ter no futuro. Nesse plano de logística está prometido uma disponibilização e uma discussão com a sociedade disso. E como é que se faz isso? Os problemas futuros de infraestrutura, você precisa fazer o que se chama um cenário contrafactual, que é o quê? Ele vai pegar as projeções, eu já falei isso num outro podcast, mas é bom repetir aqui. Eles vão fazer uma projeção, no caso de 2050, da produção e o consumo futuro de 43 mercadorias, tipos de mercadorias no país, por município, não é? E depois ele vai pegar essa mercadoria até 2050, ela precisa se deslocar no país, ou mesmo para o exterior e do exterior para o país, quando é mercadoria importada, e eles produzem um cenário que é um primeiro cenário chamado contrafactual ou nada a fazer, que você faz a seguinte hipótese: se eu não investir em nenhuma nova infraestrutura, em nada, o que vai acontecer? Aí essa projeção de mercadoria é colocada e vão aparecer problemas em vários lugares, em vários modais no país, e você tem qual é a tendência dos problemas futuros de infraestrutura. Isso não teve no plano anterior, não é? O segundo passo que está previsto nesse plano e que vai ser bem-vindo é que
tendo essa lista de problemas, vai se identificar, vai se priorizar que problemas vão ser resolvidos. Você não tem dinheiro para resolver tudo. E aí vai se hierarquizar esses problemas e priorizá-los. Isso não tinha nos planos anteriores. E essas duas coisas são importantíssimas, porque elas definem a agenda de governo e a agenda de Estado, né? É onde você diz que problemas o país vai priorizar. De novo, repetindo, no plano anterior não tinha. A etapa seguinte, que a gente espera que tenha nesse plano, isso não está muito claro, mas ao que parece terá, é que haverá um estudo de alternativas, de diferentes propostas para resolver aqueles problemas que foram hierarquizados. Deixa eu ver se eu entendi, André, só um segundo. Quer dizer, nesse primeiro momento, a gente está desenhando essa origem destino, vamos dizer, todas as mercadorias são produzidas, para onde elas vão, e como elas poderiam ir. E se eu não fizer nada, o que acontece dentro do tempo? Ou seja, economicamente, o milho vai ser mais produzido, a soja, o eletrodoméstico, o minério de ferro, não importa. Dentro de 25 anos, mais ou menos, quanta mercadoria vai ser produzida e por onde ela vai escoar para chegar ao seu destino final. Esse é o primeiro passo do Plano Nacional de Logística. Que no outro não estava bem feito ou igual, enfim, eu não entendi muito bem a diferença nesse aspecto, do 35 para o 50, por exemplo. A projeção da produção de mercadorias e o consumo, isso sempre teve. Sem isso não tem um plano de logística. Isso tinha. O que você não teve lá é, assim, esse cenário que eu chamo tendencial, que é você dizer o seguinte: olha, se eu não investir em nada, em nenhuma infraestrutura, o que vai acontecer no futuro com essa demanda crescente para movimentar mercadorias? Quando você roda um cenário desse, o que aparece? Aparece portos que não vão ser capazes de atender, embarcar toda a mercadoria, rodovias congestionadas, fila de caminhão, ferrovias que não dão conta, enfim. Aparece o conjunto de problemas em diferentes regiões do país. O gargalo, o nó, né? Onde Os está o nó? gargalos logísticos, isso não tinha no anterior. Entendi. Porque a hora que você faz isso, o que vai acontecer? Vão aparecer vários problemas em várias regiões do país. E você não tem condições de resolver todos ao mesmo tempo e precisa priorizá-los em importância e no tempo, que problemas vão ser resolvidos. Se você não faz isso, o projeto que você nem sabe para que está sendo proposto um projeto. Então isso permite que haja uma discussão com o país, na sociedade, enfim. Olha, o conjunto de problemas que o país pode enfrentar de infraestrutura é esse, não há condições de resolver todos ao mesmo tempo já, portanto, vamos priorizá-lo. É isso. Essa é a segunda etapa, onde você prioriza e seleciona um conjunto de problemas. Mas isso é uma escolha técnica, política ou quem grita mais alto? Ela é técnica até apresentar os problemas que vão ter. Ao priorizá-los, não. Ela não é só técnica, ela é política também. Porque a seleção de problemas que eu vou resolver num país é o principal conflito político, né? Isso define até uma leitura ideológica diferente, um interesse econômico, um e outro diferente, enfim. Isso é uma conversa muito política também. O problema de quem eu vou resolver. Porque quando a gente fala que vai resolver um problema na rodovia A e não na B, ou vai resolver um problema num tal um porto tal, aparentemente você está resolvendo um problema de infraestrutura, mas na verdade você está resolvendo o problema da mercadoria que depende daquela infraestrutura. E não são as mesmas mercadorias e na mesma quantidade que se movimentam em todas as infraestruturas do país. A hora que você modela uma coisa dessa e olha o elenco de problemas que aparece, se você olhar para uma rodovia tal B, lá no Centro-Oeste, você vai ver que
A mercadoria predominante que passa ali é uma. Se eu, por exemplo, se eu pego a BR-163 e ela vai ser um gargalo logístico, a hora que eu der um zoom nela, eu sei a mercadoria que vai ter problema. Se eu pegar a BR-101 aqui próxima do litoral, ela pode ter gargalo logístico, é outra mercadoria. Portanto, a hora que eu priorizo resolver o problema num lugar e não no outro, na verdade, eu estou priorizando as mercadorias que dependem daquela infraestrutura. Eu diria que você está incentivando a economia numa certa direção. Eu estou reduzindo os custos, porque eu vou acabar reduzindo os custos daquelas mercadorias. Então, assim, Perfeito. eu acabo priorizando determinadas atividades econômicas em detrimento de outras. É isso. Então, esse é um momento político muito importante, onde os lobbies, mesmo que legitimamente, vão fazer seu trabalho. E aí eu acho que podemos falar mais à frente que a sociedade civil deveria ter os seus lobbies e dizer que problemas ela quer ver resolvido. Então, essa segunda etapa está prevista nesse plano e não existia no anterior. Você vai para uma etapa seguinte, que são como vou resolver os problemas que eu considerei prioritários. Porque aí você também tem diferentes maneiras de resolver os problemas. Você tem diferentes rotas de escoamento de mercadoria. Se eu vou fazer por ferrovia, se eu vou fazer por rodovia, se eu vou sair sem uma mercadoria para exportação, se eu vou evitar, por exemplo, a Amazônia, por razões óbvias, e vou escoar essa mercadoria para os portos mais ao leste. Isso são análises de alternativas. E essa é uma etapa que não existiu no plano anterior, está prometida, está prevista de ser realizada no 2050. E, obviamente, para você comparar alternativas, você precisa ter critérios. E aí eu acho que entra uma coisa nova, importante. A expectativa é essa e a promessa é essa, os documentos públicos disponibilizados dizem isso até agora, que eu vou incorporar riscos sociais e ambientais nas diferentes alternativas. Isso é novo. Isso é novo. Ao que parece, o governo vai contar com o apoio do BID, não é? Tanto nessa análise quanto na seleção dos projetos mais adequados, e a sociedade civil precisa acompanhar. E vamos ver como isso se desenrola. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, né, André, assim, um assunto que a gente vem discutindo há bastante tempo, no 2035, o único fator ambiental era a emissão de gases de efeito estufa. Não, é mais grave do que isso. Nem isso. O que nós estamos falando, não, é mais grave do que isso, porque aqui nós estamos falando de avaliação ambiental, de você ter critérios sociais e ambientais para escolher projeto. Isso não existia. Lá, a questão ambiental não aparecia no planejamento, ela vai lá aparecer lá no licenciamento ambiental. Então, nem isso ela não foi um critério para selecionar projetos, né? Porque você disse que não houve nem escolha de alternativas, quer dizer, então não tinha... Exatamente. Agora, você trouxe uma coisa importante, porque aqui nós estamos falando em vários riscos sociais e ambientais. Aqui não é só emissão de gás de efeito estufa, tá? Então isso é importante. E eu acho que depois dessa etapa você tem um conjunto de projetos produzidos e selecionados a partir de um processo desse e que podem ser destinados tanto para implementação com recurso público ou com a participação da iniciativa privada. Está previsto que no fim desse processo, e aí já no final do ano que vem, que saia essa lista de projetos. Então, assim, existe uma série de etapas que vão ser cumpridas esse ano de elaboração do Plano Nacional de Logística 2050, que é uma novidade. Para voltar à sua pergunta, tudo isso que eu listei não é uma novidade nas técnicas de planejamento de infraestrutura, porque isso tem a ver com as boas práticas. Sim.
ela não era aplicada no Brasil. Então, a novidade aqui não é que se inventou uma prática nova de planejamento de infraestrutura, é que se promete, está previsto o uso das boas práticas no Plano Nacional de Logística em elaboração. Perfeito. André, quando a gente olha, você citou rapidamente a Amazônia, né? É um território gigante do Brasil, sensível, com todas as suas idiosincrasias, todas as suas singularidades. E esse ano a gente tem uma COP na Amazônia, né? A lógica da infraestrutura na Amazônia sempre foi pensada de fora para dentro e sempre foi pensada em grandes obras para exportação de commodities. E de certa forma a gente vem olhando para esses corredores logísticos, né, que só atravessam a Amazônia, por exemplo, e pensando, quer dizer, como é que a gente pode influenciar isso de uma maneira positiva? Você acha que a no Pará, a COP da Amazônia, efetivamente vai trazer um olhar diferenciado para pensar essa infraestrutura de uma outra maneira? Não, eu acho que naturalmente, assim, não. Tendencialmente, não. É preciso ter um trabalho prévio para que isso ocorra. Não, senão não vai. Não vai. Acho que com esse nível de clareza e de transparência e mostrar, não, eu acho que a sociedade civil precisa se organizar para isso. Agora, quando você chegar na COP, que é o final do ano, o Plano Nacional de Logística deve estar pronto, que ele conclui em dezembro. Deve estar finalizando, COP em novembro, dezembro, então ele já deve um monte de coisa ter ocorrido. Então, na verdade, se a sociedade civil, se as organizações, ou qualquer cidadão, enfim, ou qualquer organização, inclusive privada, se ela tem interesse em usar a COP para discutir infraestrutura de logística, o caminho adequado é participar ativamente em várias dessas etapas que eu citei. Duas delas são particularmente importantes para a Amazônia. Primeiro é o que está em discussão agora, que é a matriz origem-destino. Por quê? Porque é feita uma projeção, por exemplo, da produção de produtos agropecuários na Amazônia, de soja, de milho, de animais, de pecuária, enfim. E eles vão projetar o crescimento disso em cada município até 2050. E aí, uma coisa importante de ser discutida já é se a área, se o crescimento da área alocada para essas commodities, principalmente, se vão levar em conta, se não vão invadir, por exemplo, terras públicas não destinadas, não é? Unidades de conservação, isso provavelmente não, porque tem base jurídica, né? Legal, assim, acho que não. Por exemplo, terras indígenas requeridas, mas ainda não demarcadas. Como que você vai tratar essas áreas, que são áreas de conflito, não é? Então, os conflitos fundiários já existentes. Você vai projetar uma produção, um crescimento de produção agrícola e pecuária nesses municípios onde tem vários desses problemas. E não está claro como é que essas áreas ainda não foi apresentado para a sociedade, como que vai haver a compatibilização dessas áreas. Por que isso é importante para a COP? Por razões óbvias, né? Povos originários são os que protegem a floresta, né? E, portanto, garantir as terras indígenas demarcadas é garantir a floresta. Segunda coisa é evitar o desmatamento. Então, tem uma série de coisas que precisam ser discutidas já. Não adianta esperar a COP. Então, esse é um primeiro ponto. A COP é um evento, não é? Mas as coisas são decididas diariamente. Os problemas se avolumam e aparecem diariamente, não é só na COP. Então, a COP eu acho que é um lugar onde várias dessas coisas que nós estamos falando já vão estar decididas até lá. Não dá para esperar a COP. O segundo ponto é o que eu falei da análise de alternativas.
Se você tem um conjunto de mercadorias, por exemplo, no Centro-Oeste, que é uma área importante do agronegócio, da produção de grãos, enfim, que vai crescer, é preciso discutir as alternativas de escoamento dessa mercadoria. Se ela vai. É a hora de evitar a Amazônia. A hora é agora de discutir isso. Porque a hora que se chegar na COP, o governo já decidiu ou definiu o que serão os corredores logísticos estratégicos de exportação. Eles já vão estar definidos na COP. Então, assim, se você quer ser propositivo, deve entrar no processo agora. Se não entrar no processo agora, a participação na COP vai ser só de denúncia do que foi feito, que é a história de sempre, não é? Então, assim, para Agora, resumir, André, participar da por COP é favor, já. a gente está caminhando. A gente está caminhando para o final do programa, infelizmente, por mim a gente falava mais 2 horas aqui facilmente, mas eu queria que você pontuasse isso que você falou, né, a maneira de sermos propositivos, porque o PIT, que é o Plano Integrado de Transporte, ele sugere, tem um conjunto de diretrizes e ferramentas, entre eles o Guia do Plano de Transparência e Participação Social. O que a gente precisa? Eu brinquei lá aquela hora, falei assim, quem grita mais alto? É preciso a agricultura familiar gritar, é preciso o produtor gritar, aquele que está no chão, aquele que está na cidade, aquele que está na periferia, porque se ele não fizer isso, simplesmente as decisões vão ser tomadas nas salas fechadas. Então há um espaço para tomada de decisão, para participação social. Como é que a gente prepara as pessoas para isso? Porque a gente está falando de um assunto que cabe aos engenheiros. Mas assim, eu sei a minha realidade que sabe, traz o peixe lá do rio para vender na cidade e não tem um refrigerador. Ou seja, ou eu vendo tudo de uma vez no preço que quiserem me pagar, ou eu não vendo nada. Isso é infraestrutura também. Então, como que a gente faz essa pessoa que está ali no chão, produzindo banana, café, o que quer que seja, ser vista também, e não só os mega produtores da agropecuária, entendeu? Eu acho que parte da sua pergunta já é a resposta. Na verdade, essas etapas é preciso envolvimento, é preciso participar e é preciso dizer, por exemplo, vai ter um momento em que vai se priorizar os problemas a serem resolvidos. Olha, cada agente econômico aí vai levar o problema dele. Vai levar o pessoal do agronegócio, vai dizer qual é o problema dele, que é por isso que ele precisa de determinada infraestrutura, não é? O pessoal, determinados setores industriais vão falar que o problema é esse, quer resolver. E aí a questão é a seguinte, se a sociedade civil, se a agricultura familiar, enfim, conforme você citou, se eles vão se organizar para dizer a infraestrutura que eles precisam e os problemas que eles precisam resolver. Eu acho que aí eu vejo um grande desafio. A oportunidade existe, não teve nenhuma outra vez, abriu-se essa oportunidade, mas o grande desafio é se essa oportunidade vai ser aproveitada e se a sociedade civil consegue se preparar para aproveitar essa oportunidade. Eu acho que o GT Infra, que está organizando esse podcast, é um espaço importantíssimo para ajudar nessa preparação, porque o risco que a gente tem aqui, e ele não é pequeno, é de perder essa oportunidade. Isso não quer dizer que participar desse processo vai fazer com que a coisa vá nessa direção, mas você entra no jogo, não é? Eu acho que um grande resultado desse processo, um deles, para mim, vai ser a enorme qualificação da sociedade civil. Ela tem que entrar nesse debate, porque ela vai discutir política pública, além de resistir a um projeto específico em seu território, que é legítimo e ela tem que resistir, se ele tem impactos, mas ela tem a oportunidade, ao discutir política pública, de dizer o que ela quer também, não só o que ela não quer. E eu acho que há
há espaço para isso, difícil de ser preenchido, porque não é usual e não há uma preparação ainda clara para isso. Mas eu acho que o GT Infra, por exemplo, e não só, tem uma oportunidade aí, um desafio importante, viu? Perfeito, André. Espero que a gente consiga juntos dar conta desse recado, pelo menos melhorar o nível do debate, fazer as pessoas proporem mais, entenderem o processo do que é política pública e como isso muda a vida, não hoje, mas hoje, amanhã, depois, daqui 10, daqui 20 anos, né? Que é a coisa mais importante que a gente deveria estar discutindo nesse momento. Grato pela participação. Obrigado, eu que agradeço, Cláudio. Bom, grato a você que nos ouve. Nós chegamos ao fim do nosso 10º episódio. A gente ainda tem muitos diálogos e temas pela frente. É um prazer ter você aqui conosco. Compartilha, curta, faz essa informação chegar para o máximo de pessoas possível. Fique com Deus. Até a próxima. Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais. @GT Infraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. É florestar mentes, é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência.